E a mulher, ela tem um poder e uma autoridade muito grande, que às vezes ela negligencia na sua casa, na sua vida, na vida da sua família. Vocês. E por que eu estou fazendo conexão do ambiente da casa com a mulher? Porque eu quero que você entenda o poder e a influência que você tem sobre a atmosfera da sua casa. Nós mulheres somos sensíveis. Então, a gente não consegue disfarçar muito bem aquilo que a gente está sentindo. Você já reparou que quando a mulher acorda de mau humor, até o cachorro da casa fica de mau humor? O seu humor tem um poder gigantesco sobre a vida das outras pessoas. E esse é o primeiro ponto que eu quero que você entenda sobre o ambiente. Sobre o ambiente do seu lar, sobre o ambiente da sua casa. É que você tem poder, você tem autoridade. Olha aqui para mim e me fala uma coisa. Você sabia que você tem essa autoridade de determinar o sentimento do seu marido, o sentimento dos seus filhos? Eu quero compartilhar com você mais algumas histórias. Eu ficava emburrada muito fácil. E ficava vários dias emburrada, sabe? Eu sei que tem casa que é o marido que fica emburrado, mas regra geral somos nós mulheres que ficamos emburradas, principalmente no começo do nosso relacionamento. E se a gente não aprende a dar a resposta certa logo, isso é algo que se perdura, porque você não pode ser contrariada. As coisas têm que acontecer do jeito que você quer. Vou te dar um exemplo aqui, bobo, mas real. Quando nós nos casamos, a gente entrava em conflito por causa do Veja. Porque na minha criação, a minha vida inteira, eu vi minha mãe colocando o Veja em cima da pia, do lado do detergente. Então ficava o detergente, o sabão, a bucha e o Veja. Que tudo que eu precisava limpar ali estava na mão, o Veja era só limpar. O Pablo, diferente, ele tinha aprendido que o Veja ficava guardado dentro do armário. Gente, isso gerou um conflito tão grande lá em casa, no começo. Nós brigávamos por causa do Veja. Tem gente que briga por causa da toalha, da pasta de dente. Lá em casa foi por causa do Veja. E eu fiquei emburrada com ele por muito tempo, sabe? Por causa disso. A gente brigou, a gente desentendeu. Até que com o passar do tempo eu fui entendendo, e esse é um exemplo simples para te mostrar, que a forma como você reage às situações, elas vão determinar a atmosfera e o ambiente dessa casa. O dia que eu entendi que não adiantava ficar emburrada com isso, que não adiantava caçar esse tipo de conflito tão pequeno, e que não importava se era eu quem estava com a razão ou se era ele que estava com a razão. Mas aquilo que eu decidisse fazer de atitude naquele momento poderia mudar a atmosfera da nossa casa. E vocês sabem o que é o mais engraçado? Se você for lá em casa hoje procurar o Veja, ele vai estar dentro do armário. Ele não vai estar na pia. Então hoje eu sou uma pessoa e eu não falo isso para me gabar, tá, gente? É porque de fato foram 12 anos de casado já, e eu entendi que quanto mais rápido a gente dá respostas certas, mais rápido a gente amadurece e a gente muda de fase. Então hoje, por exemplo, eu ainda fico emburrada? Fico. Mas eu confesso para vocês que não passa de 1 segundo. Porque no mesmo instante que eu avalio se vai valer a pena, se aquilo vai gerar algum fruto, eu vejo que não compensa. E eu quero te desafiar a pensar nisso hoje. Como você tem se comportado na sua casa? Como você tem reagido às circunstâncias que não te agradam, que não saem do jeito que você quer? Quero falar sobre esses 3 tópicos com você para te dar aí um discernimento de como isso pode ser transformado na sua vida. Então, pega o papel e a caneta aí para você começar a anotar. Dá uma paradinha. Se você não curtiu, curte. Se você não compartilhou, aproveita agora e compartilha, que eu vou compartilhar com vocês esses tópicos que são importantíssimos para que aconteça uma mudança de rota. Então, você tem que entender que você interfere no sentimento das pessoas que estão ao seu derredor. Que a forma como você se comporta
vai interferir na forma como as outras pessoas se comportam também. Então, em primeiro lugar é entender isso. Você tem esse poder. Você entendeu que você tem esse poder, é aonde você vai decidir agora, no segundo ponto, o que você vai fazer com isso. Você vai permitir que os seus comportamentos errados continuem trazendo prejuízo para aqueles que são da sua casa, para aqueles que são do seu lar. Por exemplo, eu não sei se vocês já viram aquelas mães que são manipuladoras. Existem mães que são manipuladoras e às vezes não é nem de forma prejudicial, é uma forma de cuidado, é uma forma de amor que ela tem com o filho. Mas ela manipula o filho e não permite que o filho tenha as próprias experiências, que o filho ele faça as próprias escolhas. Então, por isso que eu preciso que você entenda essa autoridade, esse poder que você tem, para a gente ir para esse segundo ponto, que é de ressignificar tudo aquilo que você já viveu. Quando eu falo ressignificar, eu quero trazer para você uma analogia. Você pode estar lendo o seu próprio diário que você escreveu, o diário da sua vida, o diário de todas as histórias que você passou. E nesse diário existem tantas histórias trágicas, existem tantas coisas ruins que já aconteceram com você. E você acha que é assim, a vida é assim e vai ser assim daqui para frente. Um outro diário que você pode estar lendo é de um péssimo escritor. Um escritor que você contratou para escrever essa história, só que esse escritor, ele tem uma visão péssima do mundo. Então, para ele, tudo vai dar errado. Para ele, se você andar de avião, esse avião vai cair. Se você tiver uma experiência nova, você vai se frustrar. E ali, seu coração se torna um coração cheio de medo. Por que eu estou falando dessas coisas? Porque essas coisas, quando você acredita nelas, você traz elas para dentro de você e para o ambiente da sua casa. Então, você expressa isso dentro da sua casa. Então, você coloca na vida dos seus filhos, no seu relacionamento, expectativas de frustrações que você viveu no passado. Você coloca expectativas de que essas frustrações vão acontecer de novo e que é assim. Deixa eu te dizer algo. Existem circunstâncias nas nossas vidas que elas vão acontecer sempre. Porque é como se fosse um degrau que você precisa subir. É como se fosse uma barreira que precisa ser, que você precisa passar por essa barreira. Então, se você não passa, mas você retrocede toda vez, se você acha que essas limitações que você tem tido, elas estão ali mesmo, de fato, e que você tem que viver de acordo com essas limitações, você sempre vai se deparar com isso. Enquanto você não der uma resposta certa, enquanto você não passar por esse nível, essas circunstâncias elas vão acontecer hora ou outra. Então, você precisa ressignificar. Você precisa substituir pensamentos, um mapa de mundo, uma visão que você teve de experiências de outros, experiências dos seus pais, experiências que você mesmo viveu, por novas expectativas. E aqui é que entra um terceiro ponto, sobre ler um diário que você mesmo pode escrever. Um novo diário com pensamentos bons ao seu respeito. Um novo diário onde que não é tudo perfeito, mas você sabe que se você tiver pensamentos bons ao seu respeito, você vai viver uma nova medida de algo que você nunca viveu antes. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu comecei a perceber sinais em mim de quando eu estava prestes a explodir com os meus filhos. Mas era algo muito sutil. Então, eu comecei a perceber que, por exemplo, eu rangia os dentes. E era algo tão sutil, mas por que eu percebi? Porque, em primeiro lugar, eu já tinha entendido que eu tinha autoridade sobre a atmosfera da minha casa. Então, eu tinha sensibilidade para perceber isso. Segundo lugar, eu desejava mudar aquele comportamento.
aquele comportamento explosivo no momento da raiva, que era tão rápido, acontecia num instante. Então, quando eu desejei mudar esse comportamento, eu percebi que fisicamente o meu corpo me dava sinais. E naquele momento foi onde eu entendi que eu não queria mais, que aquela era a oportunidade de fazer algo diferente, de naquele momento não cometer o erro que eu cometeria em outras circunstâncias. Esses diários, eles não são necessariamente, eu quero que você entenda que não é algo literal. Você tem lá na sua mão e você pega de fato e faz, mas é algo que está programado na sua mente e na sua cabeça. Vai ser daquele jeito. Então, é necessário que você identifique em quais desses níveis você está, para que haja uma ressignificação no seu comportamento. E a terceira e última dica é você entender que não tem como controlar os nossos sentimentos, mas tem como controlar e governar as nossas ações.